Irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais uma palavra pastoral. Você que está nos assistindo, eu quero convidar você a estar se inscrevendo em nosso canal, ative ali o sininho. E hoje eu quero compartilhar com você algo que está no livro de Tiago, uma palavra de muita importância para as nossas vidas. Enquanto em Tiago capítulo 3, eu quero estar lendo com você. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, você fique à vontade. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu quero compartilhar com você a respeito de algo que a Bíblia fala que para a velha criatura, o velho homem, é impossível ele dominar ela, ele ter domínio sobre ela. Mas quando nós olhamos para a realidade da nova criação, eu creio que pelo Espírito operando em mim e você, nós podemos mudar essas circunstâncias. E olhando para a palavra de Deus, nós vemos a importância desse assunto que se trata da nossa língua, das palavras que eu e você nós declaramos, nós falamos, e nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que nós proferimos. Muitas das vezes, uma pedrada, até mesmo uma paulada, algum tipo de acidente, ele pode deixar algumas hematomas no seu corpo, que por alguns dias elas vão sumir, aquelas marcas. Mas as palavras, elas deixam cicatrizes, e nós vemos vidas de muitas pessoas que foram paralisadas, estão paradas devido a uma palavra, uma expressão de alguém contra a vida dela, que a marcou, e até hoje ela está sofrendo com isso. E Tiago, aqui nessa carta, ele deixa bem claro
ele deixa bem claro, né, o poder da língua, ou seja, o poder das palavras. Quando nós olhamos, né, nós vamos ver que, olhando para dentro de nós, há palavras que, ditas muitas das vezes, que eu e você, até hoje, nós carregamos conosco essas palavras, essas expressões que foram ditas e que marcaram, né, a nossa vida. Como eu disse, muitas pessoas estão paradas em algumas palavras que foram ditas contra elas. Quantas pessoas, né, ouviram da boca de outras, talvez do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do irmão, de qualquer outra pessoa: você nunca dará nada na vida, eu nunca te desejei, não era nem para você ter nascido, né? Você nunca vai conseguir ser alguém. E muitas pessoas estão paralisadas nessas expressões, e eu quero, né, levar você ao entendimento que o nosso exterior, ele vai ser gerado pelo nosso interior. E é por isso que a Bíblia, ela deixa bem claro o cuidado que eu e você, nós precisamos ter com as nossas palavras. Eu e você, nós não podemos impedir as pessoas de falar sobre nós, mas Deus nos deu a graça de ouvir o que nós queremos, o que nós desejamos. Não são todas as palavras que eu e você, nós podemos deixar entrar para dentro de nós. Eu e você, nós temos a condição de rejeitar o que as pessoas falam a nosso respeito. E eu quero convidar você, né, estar olhando para dentro de si, sabe, ter um diálogo interior com você e reconhecer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a palavra diz que você é. E muitos de nós, na verdade, nós estamos precisando fazer, né, uma higiene interior. Antes de nós nos tornarmos essa nova criatura, quantas coisas foram faladas a nosso respeito, quantas coisas, palavras, expressões negativas, né, que na verdade até encarnou nas nossas vidas, e muitos traz consigo essas expressões. E Deus, ele nos chamou para viver, né, realidades dessa nova criatura. E Paulo, ele falando aos Romanos, ele fala da necessidade de eu e você, nós renovarmos a nossa mente, né, de nós pensarmos, de nós ouvirmos, de nós falarmos, né, segundo essa nova criação, né, que hoje nós obtemos ela em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E olhando para a palavra de Deus, né, nós vamos ver que Jesus, ele sempre falava palavras encorajadoras, né, e palavras ao mesmo tempo criadoras a respeito dos seus discípulos. Se você pegar a sua Bíblia, no livro de Mateus, você vai ver, no capítulo 5, Jesus, ele olhando para os seus discípulos ali, falando com eles. Aqueles homens ainda eram imperfeitos, estavam longe de viver tudo ainda aquilo que Deus tinha para a vida deles. Jesus olha para aqueles homens e diz para eles: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Né? Se nós olharmos, Jesus está falando de um estado de perfeição, e humanamente olhando, a que distância aqueles homens
ainda estavam daquela perfeição, mas no coração de Deus, eles já eram perfeitos, estavam prontos. Deus já os via dessa maneira. E quando nós olhamos para o decorrer da história, nós vamos ver que verdadeiramente anos se passaram e aqueles homens se tornaram luz do mundo e sal da terra. O apóstolo Paulo, olhando para aquela igreja de Corinto, sempre gosta de falar isso. Ele, olhando para o contexto daquela igreja, se você e eu nós olharmos, nós até íamos rir da expressão de Paulo, mas Paulo chama eles de santos, de pessoas perfeitas, e ali havia tanta confusão, tanta briga, tanta disputa havia ali dentro, no seio daquela igreja, mas ele já olhava aquela igreja como uma igreja gloriosa, ele já via ela como uma igreja perfeita, perfeita. E eu quero convidar você a olhar, a expressar dessa forma para a sua vida. Sabe, eu quero levar você, sabe, a ser autoprofeta sobre a sua própria vida, olhando para a palavra de Deus, para contextualizar o que eu estou te dizendo. Eu quero que você olhe para aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher há 12 anos acometida daquele grande mal. Nós vamos ver que ela gasta todos os seus bens, os seus recursos, mas um dia ela ouve falar de Jesus, do Evangelho, das boas novas do Cristo, e ela começou a falar com ela mesma. A Bíblia deixa bem claro, consigo mesma ela falava dentro de si: se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar nele, eu serei curado. E aquelas palavras, elas foram criando vida dentro daquela mulher. E se nós olharmos o resultado final, nós vamos ver a materialização das palavras daquela mulher. Nós vemos ali o término da história dela. Quando ela toca em Jesus, ela foi curada, porque dentro dela, aquela expressão: se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Nós vamos ver Deus confirmando as palavras do interior daquela mulher. Eu quero convidar você, fale consigo mesmo, proclame coisas boas para você, enche o seu interior de palavras de vida, de palavras de esperança. Deus, eu tenho certeza que Ele trará o resultado sobre tudo de bom que você tem falado consigo mesmo. Olhando para a criação de todas as coisas, nós vemos isso. Tudo que nós vemos hoje, na criação, na natureza, nós vamos ver que saiu de uma expressão da boca do Senhor. Deus, Ele ia falando e as coisas todas foram criadas. Precisamos ter o entendimento do poder da palavra, daquilo que nós temos professado conosco mesmo. Nós temos falado a respeito das pessoas. Tiago, ele está deixando claro aqui para mim e para você, que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de águas. Você é nova criatura, você é nova pessoa, você tem uma nova natureza. Paulo em Coríntios deixa claro: aquele que está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas ficaram para trás. E uma das coisas que nós precisamos, na verdade, sepultar na nossa vida, era aquele linguajar que nos levou muitas das vezes ao fracasso, à destruição, onde muitas das vezes da minha boca, da sua boca, saíam palavras de destruição, palavras que não edificavam, pelo contrário, eram palavras de maldição. Sabe, eu quero convidar você, sabe, a falar
de acordo com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. A Bíblia é bem clara, a terra era sem forma e vazia. Talvez a sua vida está sem forma, vazia, né? Talvez está um caos também ao mesmo tempo. E eu tenho toda certeza, né, que tudo isso são expressões que muitas das vezes você tem liberado. Comece a falar de uma forma positiva, de uma forma abençoada sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio, sabe, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua história, sobre a sua história. Você vai viver o que você tem falado, o que a sua boca tem liberado. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, que está em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 46. Eu quero estar lendo com você. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do verso 45 e 46. Tem algo aqui que nos traz ensinamentos profundos. Eu quero estar lendo com você. Esse texto ele fala, né, de uma batalha entre Davi e Golias. Olha o que a Bíblia diz. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos aqui, 47, todos os que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você já conhece bem essa história, você já sabe o final dela. E qual foi o final dessa história? Foi tudo aquilo que Davi, ele declarou com a sua boca. Humanamente falando, uma luta desproporcional. Mas Davi, diante daquele gigante, ele libera palavras poderosas. Hoje mesmo o Senhor vai entregar você a mim. Eu vou te matar. Eu vou cortar a sua cabeça. E nenhum de vocês vão escapar de nós. E se você ler o final dessa história, né, como você já conhece, você vai ver que tudo aquilo que aquele menino profetizou aconteceu. Eu quero convidar você, e é um outro texto da palavra de Deus, né, para que você possa entender o que eu estou falando. Quero lembrar esse texto a você. Tem em Mateus, né, quando Jesus ele estava ali ensinando aos seus discípulos. Jesus mostra a eles ali um monte, e Jesus deixa bem claro: se você disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e se você crer no seu coração, assim sucederá. E eu quero, né, que você entenda o que Jesus está falando. Nós precisamos entender isso. Olhando para esse texto, nós vamos ver que esse termo, se você disser, e trazendo isso para a minha vida, para a sua vida, nesses dias, eu não sei qual é o monte que te cerca, que está te impedindo, te entristecendo, né? Talvez seja doença,
talvez seja o vício, talvez seja circunstâncias financeiras, talvez seja um problema no seu relacionamento conjugal, eu não sei, mas eu quero chamar você a falar a esses montes, sabe, a declarar palavra de vida sobre a sua vida. Fale, abre a sua boca, sabe, profetiza sobre a sua vida. Fale de conformidade com a palavra de Deus, com o desejo de Deus, com o coração de Deus. Quantos crentes nós temos visto nesses últimos dias, que ele fala do monte para todas as pessoas, ou seja, ele fala dos problemas, sabe, a toda hora, a todo instante, com qualquer pessoa que ele encontra, ele fala do monte. Mas Jesus, ele está deixando bem claro para mim falar ao monte, sabe, eu quero convidar você a liberar palavras de vida, essa Bíblia, ela deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro, que a vida e a morte estão no poder da língua, sabe, eu quero convidar você, sabe, a meditar, nessas rápidas palavras, que eu quero deixar para você nesse dia. Qual tem sido o seu linguajar? Você é um servo de Deus, uma pessoa que fala de bênção? Deus, ele espera que eu e você, nós vamos concordar com ele, com a palavra dele. Sabe, libere palavras de vida sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos, sobre o seu amanhã, sobre o seu casamento. Abre a sua boca para liberar palavras de bênçãos. Que a sua vida possa ser marcada por palavras benditas, palavras que constroem. Que você possa marcar a vida das outras pessoas também, com palavras benditas, com palavras de bênçãos, com palavras positivas, com palavras que constroem. O seu redor, o meu redor, a nossa vida, ela vai ser transformada com o nosso falar. Se eu e você nós entendermos isso, buscarmos essas novas realidades, dessa nova criatura, dessa nova criação de Deus, eu tenho certeza que nós vamos viver tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Mude a maneira de falar. Olha para o seu filho, libere palavras de bênção. Quantas mães, quantos pais amaldiçoando seus filhos, quantas esposas amaldiçoando o seu cônjuge, sabe, mude o seu falar. Quantas pessoas amaldiçoando o seu trabalho, o seu negócio, sabe, com isso, cada dia mais, as coisas se tornarão difíceis, mas mude, entenda essa nova realidade, libere palavras de bênção, e certamente, Deus, ele vai mudar todas as coisas, você passará a ter o domínio. Então, que você entenda isso, sabe, que Deus possa te ajudar, em nome do Senhor Jesus, sabe, que você possa olhar como Cristo olhava, sabe, para aquilo que muitas das vezes era sem forma, vazio, e olha o que as palavras de Deus, a beleza, que as palavras de Deus trouxe sobre a face da terra. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, nós vamos ver Deus dando a visão a Ezequiel, e Deus fala para Ezequiel naquela visão: pode acaso esses ossos secos reviver? Ezequiel diz: tu sabes. E aqueles ossos vão se juntando, mas no momento de gerar vida, a Bíblia deixa bem claro que Deus manda Ezequiel profetizar, falar sobre aqueles ossos, e nós vamos ver que aquele corpo agora formado, ele vai ganhar vida,
vai se levantar. Deus, Ele conta, né, com a minha boca, com a sua boca, com as nossas palavras, para que o poder criativo de Deus venha se revelar na nossa vida. Eu quero levar você, né, nesse dia a repensar qual tem sido o seu linguajar. Qual tem sido o seu linguajar? Olhando para a Bíblia, nós vamos ver Deus falando: diga o fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Deus falando para Esther: canta, fala, mãe de filhos. Olha que coisa gloriosa. Então Deus, Ele está esperando eu e você, sabe, a entender que todas as coisas, que a morte e a vida, está no poder da nossa vida. Eu quero deixar essa palavra para você e que você medite nela, em nome de Jesus. Meu desejo é que você seja transformado, né, e em todas as circunstâncias, certamente o seu mundo será transformado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.